problema que a gente vai considerar aqui é o seguinte: dado uma família de curvas, por exemplo, a família de curvas que surge como solução de uma EDO, como é que a gente faz para achar uma outra família cujas curvas são ortogonais às curvas da nossa família original? Ficou um pouquinho vago, né? Vamos tentar descrever melhor essa situação. Vamos começar considerando uma EDO da forma y' igual a f de xy. A gente já viu lá na videoaula 16 que se essa f é bem comportada, então essa EDO tem solução, tem uma solução passando por cada ponto P0. Então vamos pegar uma solução, essa curva aqui na figura que eu estou chamando de C, que passa por um certo ponto P0. Então, se a gente lembra da construção que a gente fez lá na videoaula 16, né, a reta tangente a essa curva por esse ponto P0 vai ter inclinação, vai ter coeficiente angular, dado por y' de P0, ou seja, f de P0. Né? Então, a equação dessa reta tangente fica o quê? Y menos y0 igual ao coeficiente angular, x menos x0, com esse coeficiente angular sendo f de P0. E aí a gente sabe da geometria analítica que se eu tenho uma curva que eu estou chamando agora de cetil, que passa também pelo ponto P0, mas cuja reta tangente nesse ponto é perpendicular à reta tangente da minha curva original, então o coeficiente angular da reta tangente a essa curva cetil é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta tangente à minha curva C. Então fica menos 1 sobre f de P0. Nessa situação, a gente vai dizer que C e cetil se intersectam ortogonalmente ou são ortogonais entre si. Então, o problema que a gente quer considerar é o problema de achar uma família de curvas que intersecta as curvas da minha família que surge como solução da EDO y' igual a f de xy ortogonalmente. E claro que a gente vai resolver esse problema usando EDOs. Na verdade, essa família que a gente está procurando vai surgir como uma família de soluções de uma outra EDO. Como a gente viu, essas curvas têm retas tangentes com coeficientes angulares dados por menos 1 sobre f. E como o coeficiente angular da reta tangente é dado pela derivada, então a gente está procurando soluções da EDO y' igual a menos 1 sobre f. E a gente diz que essas curvas são as trajetórias ortogonais às curvas da família original. As trajetórias ortogonais aparecem naturalmente em algumas aplicações. Por exemplo, quando a gente tem um campo elétrico, um campo magnético, e a gente quer achar as curvas de potencial constante. Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, a gente está considerando a família de soluções dessa EDO aqui. A gente viu na videoaula 17, num exemplo, que essa EDO, y' igual a x sobre y, tem como solução uma família de hipérboles com essa equação, né? X² menos y² igual a c. A gente chegou até a desenhar um pouquinho as hipérboles e tal. E o que a gente quer é achar a família de curvas que é ortogonal a essa família daqui, ou seja, achar as trajetórias ortogonais a essa família. Então, pelo que a gente está vendo, aqui a gente está com a função x sobre y, né? A gente está considerando uma EDO da forma y' igual a uma função de x e y com essa função. Então, as trajetórias ortogonais vão ser as soluções da EDO y' igual a menos 1 sobre f, ou seja, menos y sobre x. Então, essa é a EDO que a gente quer considerar. De novo, essa é uma EDO separável, da mesma forma que essa é separável, essa daqui também é. Então, essa EDO é separável, então eu estou com dy dx igual a menos y sobre x, jogando tudo que tem x para um lado, tudo que tem y para o outro, eu estou com 1 sobre y dy igual a menos 1 sobre x dx, né? Eu deixei o menos aqui desse lado, tanto faz para onde eu levo ele. E aí, integrando dos dois lados, integral de 1 sobre y, ln de y, integral de 1 sobre x, ln de x, vou botar o mais c aqui. Dá para explicitar isso daqui, né? ln é ln, é só eu exponenciar. Deixa eu antes jogar esse menos aqui para dentro, porque uma constante que multiplica o logaritmo, essa constante pode pular para dentro, ou seja, eu vou escrever isso já como ln de x na menos 1, facilitar um pouquinho a minha vida. Então, explicitamos a solução usando a exponencial. Então, eu estou com e elevado a ln de y igual a e elevado a ln de x a menos 1 mais c, e elevado a uma soma, deixa eu escrever dessa forma, e elevado de x na menos 1, vezes e elevado a c.
Esse E elevado a C eu vou chamar de uma outra constante, digamos um cetil. E elevado a ln de y é o próprio y. E elevado a ln de x na menos 1, vezes a minha constante que eu estou chamando de cetil. Ou seja, eu estou com y igual a cetil sobre x, que é uma outra família de hipérboles. Né? Se você tem curiosidade, traça essa família, olha aquela lá e você consegue enxergar mais ou menos, intuir que sim, elas são ortogonais uma à outra. Aqui nesse segundo exemplo, a gente quer achar as trajetórias ortogonais a essa família de parábolas. Aqui essa família está sendo descrita explicitamente, né? Não está sendo descrita por uma equação diferencial. Então, para a gente aplicar o que a gente fez, eu tenho que encontrar uma equação diferencial que tem como solução geral isso daqui. E qual é a melhor maneira de fazer isso? Bom, derivando isso daqui. Então, temos que descrever essa família como solução geral de uma EDO. E o que a gente faz para isso? Como eu falei, o que eu vou fazer é derivar. Se eu tenho y igual a cx ao quadrado, eu vou derivar dos dois lados, do lado esquerdo y', derivada de cx ao quadrado, que é 2cx. Bom, estou quase lá, mas tem esse c aqui, né? Eu não posso ter, quer dizer, a minha EDO não pode depender de c, porque tem que aparecer aqui desse lado direito uma função que só envolve x e y, esse c não pode estar aqui. Então, eu vou usar essa relação para substituir esse c. Então, y igual a cx ao quadrado me diz que esse c é y sobre x ao quadrado. E se eu substituo aqui, eu fico com y', que era 2cx. Então, y' vai ser 2 vezes y sobre x ao quadrado, vezes x. Ou seja, eu chego na EDO, y' igual a 2y sobre x. Essa é uma EDO cuja solução geral é essa daqui. Então, a função, né, se a gente está descrevendo a EDO y' igual a f de xy, o f de xy é essa daqui. E a EDO que descreve as trajetórias ortogonais, que é o que a gente está querendo, é o que? Y' igual a menos 1 sobre f. Então, y' igual a menos x sobre 2y. Então, essa é a EDO que eu tenho que resolver agora. Ou seja, agora eu caí num problema de resolver uma EDO que claramente é separável. Então, essa EDO é separável e para achar a solução é só a gente separar as variáveis, né? Y', então dy dx igual a menos x sobre 2y. Jogando tudo que é y para um lado, tudo que é x para o outro, eu estou com 2y dy igual a menos x dx. Vou integrar dos dois lados, então integral de 2y dy igual a integral de menos x dx. Integral de 2y, y ao quadrado, integral de menos x ao quadrado sobre 2, mais c. Então, essa, ajeitando só um pouquinho, né, jogando 2 para cá, essa é a minha família de curvas ortogonais à minha família original. Nota que essa é uma família de elipses, né? Se a gente olha essa cara daqui, a gente reconhece isso como uma equação de uma elipse. No próximo exemplo, faz junto comigo. Nesse terceiro e último exemplo, a gente quer achar a família de curvas que é ortogonal a essa família de circunferências. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá. Esse exemplo é muito parecido com o exemplo anterior, né? A minha família de curvas original está dada por uma equação, não está descrita por uma EDO. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a EDO. Então, temos que encontrar uma equação diferencial que descreve essa família. Ou seja, que tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c como solução geral. Então, esse é o primeiro passo. Então, para isso, a gente faz igual a gente fez no exemplo anterior, né? A gente deriva. Então, eu estou com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c. Vou derivar dos dois lados. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado, 2y, y', igual a derivada de constante, que é zero. Né? Derivação implícita aqui. Então, isso aqui está me dando que 2y, y' é menos 2x, ou seja, y' é menos x sobre y, né? Jogando isso para cá e já cortando 2. Então, essa é a EDO que tem como solução geral isso daqui. E se a gente não acredita, é só fazer a conta, é só achar a solução geral desse negócio aqui. Bom, não é isso que a gente quer, né? A gente quer as trajetórias ortogonais
Então, a gente nota que essa EDO é da forma y' igual a f com f igual a menos x sobre y. Então, as trajetórias ortogonais são as soluções da EDO e y' igual a menos 1 sobre f. Então, y' igual a menos 1 sobre essa f. Então, vai ficar simplesmente y sobre x. O que está faltando eu fazer agora? Resolver essa EDO. Essa é uma EDO separável bem fácil de resolver. Então, resolvendo essa EDO, repetir a EDO aqui. Y', então, é dy dx. Isso é y sobre x. Joga tudo que tem y para um lado, tudo que tem x para o outro. Então, eu estou com 1 sobre y dy igual a 1 sobre x dx. Vou integrar dos dois lados. Então, estou com a integral de 1 sobre y dy igual a integral de 1 sobre x dx. Integral de 1 sobre y é ln de y. Integral de 1 sobre x é ln de x. Vou botar a constante desse lado. Até aqui, bom, está descrita a família de soluções? Tá, mas né, a gente pode dar uma solução mais explícita. Eu posso exponenciar dos dois lados aqui. Então, aplicando a exponencial, eu estou com e elevado a ln de y igual a e elevado a ln de x mais c. E elevado a ln de y é o próprio y. E elevado a ln de x mais c, eu estou com e elevado a ln de x, então x, vezes e elevado a c. Esse e elevado a c é uma outra constante que, sei lá, posso chamar de cetil. Então, eu fico com a solução y igual a cetil vezes x. Essa é a família de curvas que é ortogonal à minha família original. Nota que essas curvas são retas passando pela origem. Então, isso aqui é uma família de retas passando pela origem. E se a gente parar para pensar um pouquinho, a minha família original era uma família de circunferências com centro na origem. Então, eu estou com essas circunferências de centro na origem. O que eu espero que seja ortogonal? As retas passando pela origem. Né? Se a gente faz o desenho das circunferências e faz o desenho dessas retas, é bem claro que elas são ortogonais uma à outra. Nos próximos vídeos, a gente vai começar a olhar um pouquinho para equações diferenciais ordinárias de ordem superior.